Estamos nós aqui, então, em mais um dia para falar sobre decisões difíceis, né? E, no caso, nós dividimos decisões difíceis e dolorosas. Nossa, palavra forte, né? Bom dia, pô. Deve estar aí ocupado, não pode falar. Gente, eu vou fazer uma oraçãozinha breve aqui pra gente dar início aí. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, Pai. Dia bonito, tá lá fora. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor reuniu essas pessoas hoje aqui nessa sala virtual. E o Senhor nos conecta, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque essas pessoas, o Senhor cuidou delas e elas tomaram a decisão, Pai, de participar hoje desse momento. Isso é um sacrifício delas, um pequeno sacrifício em meio ao sacrifício de Cristo na cruz. Mas nós tomamos essa decisão no dia de hoje para ouvir da tua palavra, ouvir da tua vontade, do teu querer, para que a gente seja mais prudente, para que a gente seja mais sábio, para que a gente esteja mais próximo de ti e a gente caminhe na direção de Cristo. Obrigado, Pai. Ilumina nossos corações, a nossa mente, nosso discernimento, quebranta nosso orgulho, o nosso coração que muitas vezes está cheio de sentimentos que nos corrompem. Que o sangue de Cristo seja derramado por cada um de nós, para que a gente seja alvo como a neve e que a gente possa, Senhor Deus, influenciar pessoas, Pai. Que a tua palavra toque o nosso coração e que ela saia da nossa boca, Senhor Deus, para tocar outros. Em nome de Jesus, amém. Todo mundo aqui leu a revistinha? Ou agora vai ser primeiro momento. Poliana, você quer dar leitura aí? Já leu, né? Você que lê bastante. Nildo. Eu ainda não li. Tá certo, então a gente vai ler junto. Pena que eu perdi semana passada, eu tive, mas eu tomei umas medicações e acordei, não lembro nem a hora. Mas é isso aí. Vamos lá então para 2 de hoje. Alguém consegue ler o capítulo 20 de Atos, do 17 para frente? E aí eu leio o 21. Tá todo mundo ocupado, se arrumando para o culto. Paulo e Nildo, que são os leitores aí. A Rua eu sei que tá se arrumando, Noemi tá se arrumando. Então foi eu mesmo. Como que é? Atos 20, do 17 para frente. Vou ler. Bom dia. Power on. De 17 em diante. Isso, Nildão. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor, com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora
impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que, durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos abraçando Paulo, o beijavam. Entristecidos e especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passado aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ajoelhados na praia oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: O que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre.
velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Até aí, Nidão. Quando Obrigado. Você foi tão, assim, enfático lendo que não dava nem pra falar assim, deixa que eu leio também. Obrigado, Nilton. Deus abençoe. a Então, que relato bonito. Gente, eu tava lendo, eu já tinha lido esse texto, né? Para conversar com vocês. E agora, relendo essa última vez, agora eu fiquei pensando, né? Que riqueza de detalhes, né? E ainda vai ter quem não, quem não valide um texto desse, né? E aí a gente passa por um momento da história aí, da vida de Paulo, que ele tem que tomar essa decisão, né? E aí o interessante que além dele ter a própria consciência de que se ele fosse para Jerusalém, ele corria esse risco de ir preso, a própria consciência dele já falava a todo momento, né? Era uma coisa que todo mundo o incentivava no sentido de que não fosse. Ou seja, era, era a missão dele, né? Era algo que ele já vinha pregando por todos os cantos e naquele momento ele tinha que cumprir a vontade de Deus, mas todo mundo estava contra ele. Então acho que o contexto da história é esse, que ele, se ele fosse para Jerusalém ia ser preso, mas acho que tem vários fatores aí que nesse momento fala assim, poxa, mas não tinha ninguém para apoiar ele, né? Aqueles que seguiam ele, aqueles que ele instruía, aqueles que estavam ao seu redor, aqueles que ele poderia contar, ninguém o apoiava nessa decisão. Claro que porque meio óbvio, né? Quem que vai apoiar alguém que vai para um lugar para ser preso, para ser talvez até morto, numa situação que o povo cristão vivia na época, né? E a revista aqui vai trazer uma frase aqui do C.S. Lewis que diz assim: não duvidamos de que Deus fará o melhor para nós, só imaginamos quão doloroso o melhor há de ser. Por isso que o tema é decisões difíceis e dolorosas. E aí eu quero ver se vocês vão participar comigo, né? Porque eu achei alguns questionamentos aqui muito interessantes. Por exemplo, aqui fala assim: há situações em que você teme a vontade de Deus? Quando e por quê? E aí eu vou lembrar para o grupo aqui um caso que aconteceu comigo, né? Que quando eu me converti, eu falava muito assim, sim, eu quero mais, né? E aí, com tudo isso, lendo a Bíblia, orando bastante quando eu me converti, né? Dá até vergonha de hoje refletir nesse sentido. E aí eu lembro que eu falava, eu quero mais, eu quero mais. E realmente era doloroso, porque quando você quer mais, você vive, você tem que se sacrificar mais, né? Ou seja, esse momento aqui é um momento de entrega, né? A gente fala sacrifício, mas na verdade é um momento de entrega, né? Tudo que a gente fizer para Deus é pouco. Bom dia, Jefferson. E Jefferson, bom dia. A gente está na lição 2, né? Decisões difíceis e dolorosas. Tá? A gente leu Atos 20:17 até o 21:14. Estamos falando aqui da decisão de Paulo de voltar para Jerusalém quando ele estava correndo o risco de ser preso. Então, pessoal, retomando, o, eu acho que sempre quando a gente pensa na vontade de Deus, ela vem junto com a questão do sacrifício, né? Se pega um missionário, não só Paulo, mas um outro missionário próximo da gente, a gente vai ver, por exemplo, que ela vai para um lugar geralmente escasso, que não tem tanta, assim, tantos recursos de alimento, muitas vezes não tem muito recurso financeiro. É muito raro um missionário que vai trabalhar num campo que seja muito fértil de estabilidade, né? Então,
que é o caso da gente aqui no Brasil. A gente sai da igreja aqui, mas tem um certo recurso, né? E quando a gente vai para alguns países, por exemplo, que são perseguidos, já muda a figura. Aí eu tenho duas perguntas para o grupo. Quem puder responder, responde. Quem não puder, vai continuar aí se arrumando para a igreja, para o culto daqui a pouco. Alguém aqui acha que conseguiria tomar essa decisão de Paulo de tô num lugar e, por exemplo, tô aqui e vou lá para Coreia e corro o risco de ser preso e morto. Alguém aqui estaria disposto a algo nesse sentido? Acho que Olhando, ninguém, viu, Rodrigo? A não ser movido pelo Espírito Santo, não tem como. porque é uma coisa meio que irracional, né? Você falar assim, ai, como que você vai, né, para um lugar correr risco, né? Correr risco de ser preso, correr risco de ser morto, Nem né? na Baixada do Glicério eu quero ir, imagina não. Pô, é um ótimo exemplo, né? Você vê quando a gente vai lá a gente vai fazer distribuição, né? De kits de higiene, de roupas. A gente fica tão receoso, né? A gente fica tão receoso quanto tão temeroso, né? E a gente não deveria ser assim, né? A gente deveria falar, pô, tô fazendo a obra, tô, mas que decisão difícil, né? Mas alguém já fez uma decisão menos difícil ou não? Eu lembro que eu fiz uma decisão difícil que depois eu acabei de voltando atrás, né? Eu lembro que eu tava entre fazer uma graduação que me desse um recurso financeiro e teologia, né? Que todo mundo, inclusive o conselho da igreja falou, meu, não vai por esse caminho, vai primeiro cria uma estabilidade para você e tal, e aí depois você faz a teologia. E eu tomei a decisão difícil de fazer teologia. Alguém mais fez algo nesse sentido? Uma decisão difícil que era para engrandecer o reino? Uhum. Sim, aí acho que aí cria um contraponto, né? Que tem aquela coisa, né? Tipo, eu vou fazer isso para Deus e aí só que eu vou sofrer para fazer isso por Deus. E aí tem aquela outra questão que Deus fala assim, olha, não faz isso, né? E aí você sofre porque não era a aprovação dele, e você sabe ou sente ou sabe de alguma forma Deus se manifesta ali e fala, olha, não é minha vontade. E aí você vai contra e aquele não de Deus ali se sabe e aí acaba sendo doloroso. Eu acho que é importante essa questão, né? Eu sempre quando eu tô com meus pacientes eu falo, olha, o segredo da vida é o equilíbrio, né? E aí eu acho que para o cristão isso é muito importante também, porque a gente tem que estar sempre mantendo, por isso que eu acho que na oração, esse foi a oração, né? Continuar no caminho de Cristo, porque se você virar para a direita ou para a esquerda, a gente já vai sofrer e não vai estar ainda por cima fazendo a vontade de Deus. Mais alguém aí, fora Noemi, que passou por um momento difícil aí? Cadê a Rosângela aí, que tem sempre bons comentários? Eu vou deixar os jovens falarem. Ah, não, tem que participar, se tá com a gente tem que participar. A experiência traz do quê? Traz isso muito, né? Eu acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai pegando esses exemplos de vida aí que a gente tem de decisões difíceis, porque é natural da vida, né?
a gente tomar decisões, vou para a direita ou vou para a esquerda, e as consequências dela, né? Eu achei muito interessante essa questão dolorosa, né? Porque a gente vai sofrer as dores dessa decisão. Aí a revista vai fazer outros questionamentos aqui. Ele vai perguntar, aos olhos de Paulo, quais os fatores envolvidos na decisão de ir para Jerusalém? Eu acho que nesse sentido seria a missão. Acho que a missão é o mais importante. E aí ela pergunta assim, o que você acha admirável nas convicções de Paulo? Né? Acho que pregar a obra eu acho que era o que Paulo decidiu. Eu acho que quando a gente encontra Cristo, e tem que haver uma mudança, né? Eu acho que tem que haver uma entrega de alguma forma. Eu acho que é muito importante no dia de hoje a presença de cada um de nós aqui, porque é exatamente isso. É para continuar validando que Cristo um dia tocou no nosso ser, tocou na nossa alma, e que a gente hoje se entrega a Ele e a gente diz que Ele é o seu Senhor, o nosso Senhor. Porque não adianta a gente chegar um dia, levantar a mão e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, e quando Ele chamar, a gente não ir a campo, né? E aí, eu não tenho isso aqui, mas eu acho que é uma reflexão que eu vou deixar para todos, até onde a gente está disposto a fazer essa missão, né? Onde a gente já falou, olha, eu não tenho medo ali de ir na Baixada do Glicério, e, e quem dirá ir para um lugar que eu possa ser preso ou para um lugar que eu possa ser morto. Então, a questão é, até onde a gente está disposto a ir pela obra de Cristo, né? Até onde a gente está disposto a retribuir tudo que Deus faz por nós, né? Até onde a gente dá abertura para o Espírito Santo trabalhar em nós. Que é muito interessante, o Nilton colocou aí, só se for uma obra do Espírito Santo, né? Sim, tem que ser uma obra do Espírito Santo, mas até onde a gente está dando liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nós, né? Aí tem uma perguntinha aqui que acho que já várias vezes a gente conversou na EBD, que é, que preço você já teve que pagar por suas convicções? E isso me remete muito à questão da minoria de gênero hoje, né? Todo mundo levantou uma bandeira, então tem a bandeira tal, bandeira tal. E quem que tá levantando a bandeira hoje, né? Quem tá levantando a bandeira de Cristo hoje, falando assim, ó, eu me ponho quanto a isso, eu me ponho quanto aquilo. Eu não costumo levantar nenhuma bandeira no sentido de que eu não acredito no extremismo, então eu acho que a gente tem que brigar sim, cada um pela sua causa, e as causas que sejam válidas, mas eu acho que nós, como os cristãos, devemos levantar mais a bandeira de Cristo. Alguém aqui já sofreu levantando essa bandeira? Tem um testemunho aí para contar? Alguém já sofreu na faculdade porque tava, tinha uma convicção cristã e sofreu por isso? Ninguém?
Hum. É agressivo, né? Acaba sendo agressivo. Então, aí eu fico pensando assim, tem isso, por isso que é interessante a questão do equilíbrio, né? E como que você está levantando a bandeira de Cristo? Porque acho que fica muito deturbado muitas vezes a questão do evangelho, que a gente teve o Novo Testamento justamente para dar esse esse feeling do Antigo Testamento de que ai, coisa olho por olho, dente por dente, e aí vem o evangelho do amor, né? E, e muitas vezes as pessoas se perdem nisso, né? Porque o maior de todos os mandamentos é o amor. E aí, a partir do momento que você entra numa questão de afrontar outras pessoas, de desrespeitar outras pessoas pelo aquilo que elas decidiram ser e tal. Então, é uma linha muito frágil que a gente tem que lidar ali nesse momento de questão de levantar bandeira. Mas, retomando, eu acho que a questão nossa, eu acho que a gente se exclui dessa briga boa, no sentido de que, assim, eu acho que cada um de nós aqui, se a gente não sofreu nesse sentido, algo tem de errado, porque certeza que a gente brigou por alguma coisa. Eu coloquei, por exemplo, aqui a universidade, que é o que tá muito fresco na nossa memória, talvez não para a Rô, que aí a gente já entraria no ambiente de trabalho, talvez, que tá ali todo dia lidando, mas, poxa, por que a gente não entrou em nenhum debate? Tem tantas pessoas que questionam,
várias, várias, vários pontos, né? Cristãos, vários pontos evangélicos. Será que foi questão de sabedoria, né? Será que foi uma decisão de que, ai, essa briga não compete a mim, ou essa briga não vai levar a nada? Ou será que simplesmente foi uma covardia? A gente não avançou nesse sentido. Tem, um, tem uma questãozinha aqui na revista que pergunta assim: como Deus tem preparado e encorajado você a situações difíceis na vida? Né? Aí eu fiquei refletindo sobre isso. Como Deus tem preparado e encorajado para situações difíceis da vida. E aí aqui não entra só a questão cristã, né? Questões cristãs, mas entra questões difíceis da vida. E o que seria questões difíceis da vida? Cada um tem suas dificuldades, cada um tem seu contexto familiar, cada um tem seu trabalho, cada um tem o seu estudo, cada um tem tantas adversidades que tem que enfrentar. E como será que a gente está enfrentando, né? Será que a gente está enfrentando, como o Nilton falou, com o Espírito Santo? Ou será que a gente está enfrentando com a carne? A gente entra num debate com alguém, porque esbarrou em você, e aí. Pode falar, já. Não, eu tava, eu tava vendo essas perguntas e tal, e eu deixei para falar um pouco agora, referente acho que a pergunta 2 quando aos olhos de Paulo que foram envolvidos nas decisões de ir para Jerusalém, né? Acho que no capítulo 20, no versículo 23 e 24, ele vai falar que foi o que você mencionou aí, que foi a certeza do ministério que Deus colocou ele para fazer do evangelho, né? De testemunhar o evangelho. Né? Isso foi uma das coisas que fizeram ele ir para lá. E aí a segunda já puxa também, a terceira já puxa o porquê, né, ele tinha esse ministério e as convicções de ir para lá, né, que acho que Paulo, uma das coisas que eu queria falar também aqui é da pergunta 4, que era a convicção, né, que ele tinha em que as suas convicções, em que a São sua convicção diferentes. são, não, desculpa, 3, o que você acha admirável na convicção de Paulo? Eu até anotei na revista aqui que era a certeza que a providência viria da parte de Deus. E na quinta, né, essa que você perguntou agora, que preço você já teve que pagar nas suas convicções? Essa quinta, acho que a gente se baseia, tem várias coisas você falou faculdade, né, mas durante a nossa caminhada cristã tem várias coisas que, né, a gente acaba se privando, ou a gente deveria, né, se privar por conta do evangelho. E Paulo, quando em todas as suas, não só Paulo, mas os outros personagens, e até mesmo as pessoas agora, toma esse ato de se privar de várias coisas em decorrência do evangelho, sabendo que a providência, né, e a resposta virá de Deus. Que nem você falou da carne, né? Se a gente estiver na carne, a gente vai tomar decisões baseadas na carne, coisas mundanas, mas quando a gente está no espírito, até mesmo o fato de tomar as decisões difíceis, né, fica mais fácil, porque a gente vai estar sendo direcionado pelo Espírito Santo. Então, quando a gente está no espírito, as decisões vão continuar a ser difíceis, mas pelo menos tem um sentido, né? Tem um sentido nas nossas tomadas de decisões guiados pelo Espírito, né? Não vai deixar de ser fácil, né? As provações, e Paulo fala, Paulo ele tem essa consciência, não, nessa parte eu sei que vai ser difícil, eu vou passar por dificuldades, mas tem um propósito nisso, e Deus está por trás, né? Está por trás, olhando para frente. Então ele tinha essa certeza que, apesar das decisões difíceis que ele ia tomar, Deus estaria sempre com ele, né? E ele estava a ponto até que ele fala, acho que no capítulo 14,
no versículo 14, não lembro qual que é, que ele estava disposto até morrer por essa obra. Sim. Mas essas convicções são baseadas na promessa que Deus tem para ele e pelo amor que ele tinha por Cristo mesmo, sabe, pelo Evangelho. Então, essa quinta pergunta, né, ela me fez puxar todas essas coisas, né, essa sexta, né, também, né, que preço você já teve que pagar? E essa, se Deus desejar a saída depois. Deixa eu ver, tá ruim, tô no escuro aqui, se Deus. Qual foi a última que você fez agora? Agora a 6 é, se Deus desejava a ida de Paulo a Jerusalém, por que o Espírito Santo fez tantas advertências para ele não ir? No sentido de usar pessoas para Isso é falar. verdade. Mas era mais isso, assim, sabe? A que eu fiz agora, como Deus tem preparado e encorajado você para as situações difíceis da vida. Isso. Então, eu vejo e entendo da seguinte maneira, assim, Deus, ele, não só Deus, mas a vida faz a gente passar por várias situações que nos fazem tomar uma decisão. E baseado nisso, a gente tem que entender faz lembrar toda essa história de Paulo e outros personagens que a gente tem que estar no espírito, como você falou agora, sabe? E ele vai nos direcionar, né, a tomar as decisões, né? Deus, ele cria mecanismos, situações para que a gente faça a vontade dele. Quem está no espírito, ele vai fazer com que a gente tome a decisão que é da vontade dele. A gente tem o livre-arbítrio de fazer o que a gente bem entender, mas ele sempre vai estar ali direcionando a gente para fazer aquilo que ele tem como propósito na nossa vida. A gente, às vezes, acaba errando, sim, porque a gente ainda não tem um corpo glorificado, aí, né? Mas Deus, ele dá condições para a gente fazer a vontade dele. Às vezes, quando a gente não está tão direcionado assim para o Espírito, a gente acaba errando, né? Mas Deus, ele nos sempre coloca na linha e às vezes a gente acaba errando pela nossa parte pecaminosa mesmo. Então é vigiar e orar, sabe? Só mais isso. Verdade. Ô Jefferson, me responde uma coisa. Você colocou o quê? Se Deus desejava a ida de Paulo a Jerusalém, por que o Espírito Santo fez tantas advertências para ele não ir? Você respondeu essa? Você não entendeu nada? Alguém, alguém se arrisca aí? Se Deus desejava a ida de Paulo a Jerusalém, por que o Espírito Santo fez tantas advertências para ele não ir? Essa eu fiquei me questionando, perguntando, eu não consegui achar uma resposta assim tão certinha, né? Se Deus, se tem um propósito lá para Paulo em Jerusalém, né, que era de anunciar o evangelho e tal, porque no texto Deus, ele colocava algumas advertências, pessoas, né, para falar para Paulo não ir, né? Eu não sei se era Será que não era. Desculpa, Jefferson. Será que não era para preparar Paulo para o que tinha que vir? Não. Ó, então, mas no texto ele fala que assim, foi um profeta, tem um profeta que falou, e assim, é o Espírito, Deus mesmo usando pessoas para falar, Paulo, ó, o negócio talvez, eu não sei se foi a Noemi até falou bem ó, lá vai ser difícil e tal. Você tem certeza que você vai suportar e tal? Que nele, não sei se foi tipo como ele fez com o Jó, sabe? Ó, vai ter dificuldades e tal. Jó ele não teve essas advertências, mas assim, sei lá, um teste, né? Deus, sei lá, não consegui ver muito mais. Mas eu imagino, não, Deus, ele tem esse propósito para ele, ele vai para lá, né? Ele sabe que ele tem que ir para lá, mas vamos colocar alguns, não empecilhos, né? Mas deixar um pouquinho mais difícil, né? Para ver se realmente
Ele está disposto a pagar o preço, né? Ele está disposto a pagar o preço. Né? Mais alguém? Realmente, essa, essa, essa colocação da Noemi, né? Peraí, mas será que não era assim? Né? O Jefferson afirmou aí. Realmente era Deus. O propósito de Deus era que Paulo fosse para Jerusalém. E aí vem todas as advertências que o Espírito Santo coloca, realmente o texto vai deixar claro isso, que ele vai, usa aquelas pessoas e fala assim, ó, não vai. E aí, o questionamento, por que isso, né? E aí, ó, vamos lá. Aí tem várias, eu acho que eu deixei essa, ela não é a última questão, mas eu deixei ela por último, porque eu acho que essa questão, ela envolve várias coisas. Então ela vai envolver justamente aquela questão do que da carne e do espírito, no sentido de que, olha como o Espírito Santo ele é prudente, né? Ele traz uma prudência. Ele fala, olha, você está fazendo a vontade de Deus, tá? Ou seja, você está fazendo a minha vontade, mas estou deixando claro para você que você corre esse risco, tá? Então tem essa questão. Então o Espírito Santo mostra, né, para Paulo no texto, que ele ia passar por determinada situação se realmente, como você colocou nele, ele tomasse essa decisão, porque a decisão era dele, né? Eu acho que é algo maravilhoso daquilo que a gente segue é que a gente segue um Deus que tem um espírito que ele é respeitoso. Por isso que eu falei, até onde que a gente deixa o Espírito Santo trabalhar. É diferente lá da- das de onde o pessoal baixa os espíritos lá, que os espíritos simplesmente invadem o povo, né? Ou seja, qualquer uma dessas religiões aí que o pessoal aí se manifesta, né? Ou seja, é muito diferente do Espírito Santo. A gente tem que dar a liberdade, né? A palavra diz, eis que estou à porta e bato, né? Então, o Espírito Santo é muito respeitoso nesse sentido. E aí ele deixa muito claro para Paulo, né, que ele corria esse risco, mas era a vontade de Deus que ele fosse. Ou seja, Deus aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava trabalhando em Paulo as suas convicções, tá? Tava fortalecendo as convicções. Por isso que a vontade de Deus era que se fizesse aquilo, mas ele deixa muito claro quais eram os riscos, quais eram os riscos. E aí a gente tem algo que o Jefferson colocou, que é muito bonito, está no 20 e 24, que Paulo vai falar assim, ó, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, e tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério de Jesus Cristo me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa era a convicção. Era ali que o Espírito Santo estava falando, olha, você está aqui e tal, você pode morrer. E Paulo falava assim, não, eu tenho uma convicção muito grande que a minha obra é essa, né? A vontade de Deus é essa. Então, eu acho que vou encerrar aqui, que está no final. Então, as decisões difíceis e dolorosas, quando a gente está no espírito, elas são mais prudentes. E quando a gente tem uma missão, né? Uma missão de que, porque a gente assumiu que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, a gente necessita ter algumas convicções.
Então, acho que é uma reflexão. Como que a gente está deixando o Espírito Santo trabalhar em nós? Se a gente está deixando ele trabalhar em nós, para que quando vier as decisões difíceis, a gente seja prudente, porque o Espírito Santo nos dá essa prudência para tomar as decisões difíceis. E como que tá as nossas convicções em meio a essa sociedade? É isso. Que Deus abençoe a nossa manhã. Que o Espírito Santo habite em nós, para a gente tomar essas decisões difíceis com prudência. E que a gente tenha convicção de que Jesus morreu por nós e que se a gente se entregou a Cristo como eis-me aqui, faça a tua vontade em mim, estou aqui para levar a tua obra, estou aqui para que o seu Espírito Santo habite em mim, que a gente realmente tenha essas convicções. Alguém quer falar alguma coisa? Mais alguma colocação? Sempre muito bom ouvir vocês. Todo mundo? Silêncio? Vamos fazer uma oração então? Senhor Deus, obrigado, Pai, por nos trazer um exemplo missionário de um homem que mesmo o Teu Espírito Santo falando para ele que ele ia correr risco de vida, correndo o risco de ser preso, ele tinha uma convicção tão grande, Senhor Deus, na Tua obra. Ele tinha uma convicção tão grande na conversão dele. Ele tinha uma convicção tão grande que o Espírito Santo habitava ele e dava prudência, que a Tua obra era tão magnífica e hoje ele está em milhares de exemplares, Senhor Deus, distribuído pelo mundo com o nome dele escrito, Pai. Porque ele não temeu em entregar a vida por Ti. Senhor Deus, que coragem. A gente, como Deus colocou, Pai, tem medo de ir aqui